O Justiça para Todos de hoje é sobre um assunto que afeta a vida de toda a sociedade brasileira, o foro privilegiado. E quem vai falar sobre esse tema aqui com a gente é o juiz federal Nelson Alves, vice-presidente da AJUF da 4ª Região. Vamos explicar por que o Brasil precisa mudar essa história. O fim desse privilégio é um dos caminhos para combater a impunidade e a corrupção. É agora, o Justiça para Todos está no ar. Antes de iniciar a conversa com o juiz federal Nelson Alves, vamos conferir um resumo das notícias que marcaram a Semana da Justiça Federal. O presidente da AJUF, Roberto Veloso, e o juiz federal Sérgio Moro foram homenageados pela Justiça Militar da União. Eles receberam a comenda da Ordem do Mérito Judiciário Militar na cerimônia realizada em Brasília. A premiação foi criada pelo Superior Tribunal Militar em 1957 para homenagear pessoas e instituições que prestam serviço ao país. Roberto Veloso e Sérgio Moro também participaram da audiência pública na Câmara dos Deputados, que trata do Código de Processo Penal. A comissão especial analisa as mudanças com o projeto de lei 8.045 de 2010. Alguns temas sobre o assunto entraram em debate, como as medidas cautelares relacionadas aos bens dos acusados ainda não julgados pela Justiça. O novo código também mexe com as etapas do processo e assuntos polêmicos, como o uso de algemas, busca de provas, fiança, júri, acariações e interceptações telefônicas. O juiz federal Sérgio Moro, responsável pelos processos da Operação Lava Jato na primeira instância, condenou o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, a 15 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado. Os crimes são de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. De acordo com a decisão, Cunha recebeu propina na compra de um campo petrolífero da Petrobras na África em 2011. O deputado cassado foi preso preventivamente há 5 meses. Teria recebido 5 milhões de reais na transação ilegal. O juiz federal Nelson Alves, vice-presidente da AJUF da 4ª Região, é o nosso convidado aqui no estúdio. Bem-vindo ao Justiça para Todos, doutor. Obrigado, agradeço o convite a participar mais uma vez do programa Justiça para Todos. Prazer é nosso. Primeiro, a gente quer começar falando o que é o foro privilegiado, por que ele existe, para quem que ele serve, como é que é? O foro privilegiado, na verdade, existe para que determinadas autoridades, em razão do cargo que ocupam, sejam julgadas por tribunais, por talvez juízes um pouco mais experientes. Mas o que se vê hoje na prática do Brasil é que foi muito alargado o foro privilegiado. Então é um tema que realmente precisa e necessita de uma discussão séria da sociedade, das instituições e o Congresso Nacional. O foro privilegiado, a AJUF é contra, né? Inclusive para os próprios magistrados. Isso representa o quê, ter esse posicionamento? Nós fizemos uma consulta entre todos os associados, quase 600 magistrados federais responderam, no sentido de que deve haver mudanças no regime de foro privilegiado que existe atualmente na Constituição. A Constituição Federal de 1988 alargou bastante a figura do foro privilegiado. Talvez porque antes dessa data, 1988, houvesse muita disputa entre políticos, enfim, perseguições, e se criou ou se aumentou essa figura do foro privilegiado para exatamente preservar determinadas figuras que ocupam cargos importantes de eventuais perseguições, eventuais disputas políticas que descambavam para perseguições criminais. Só que, como eu disse agora há pouco, a Constituição realmente talvez tenha elastecido demais as hipóteses de foro privilegiado. E os associados da AJUF nessa consulta entenderam dessa forma e creem que a medida necessária é mudança nessa figura, nas hipóteses, inclusive pela consulta com a extinção total do foro privilegiado. Até para o presidente da República, por exemplo? Sim, para todos. O fim do foro ele seria apenas para casos de ações penais? Que na verdade hoje existe uma diferenciação que precisa ser feita. Nós temos os chamados crimes de responsabilidade e os crimes comuns. Os crimes de responsabilidade, na verdade, não representam figuras penais, são infrações
político-administrativas, que só quem ocupa cargos públicos acaba cometendo. Então, tem uma série de previsões, legislação específica em relação a isso. E temos os crimes comuns, que são aqueles que todo e qualquer cidadão pode cometer. Então, crimes de homicídio, de tráfico de entorpecentes, enfim, esses crimes que a população tem mais contato, está mais presente no dia a dia. Então, precisamos fazer essa diferenciação, porque os crimes de responsabilidade para os associados da JUF, a posição da JUF, é que deva permanecer o julgamento político junto aos tribunais, porque há necessidade de haver esse juízo se realmente houve essa infração político-administrativa. Os crimes comuns, não. Os crimes comuns, nós entendemos que se o cidadão comum está sujeito a responder perante um juiz de primeiro grau, aquele que ocupa o cargo público, cometeu um crime que não tem a ver com as suas funções, que qualquer cidadão pode cometer, também deve responder da mesma forma. Um número inicial que a gente teve acesso, né, é que seriam 22 mil pessoas com foro privilegiado. Mas a AJUF fez um levantamento mais recente e aponta 45 mil, mais de 45 mil. É um número exagerado ou realmente essa é a realidade? É um número exagerado. 45 mil pessoas com foro privilegiado, ainda que seja no Brasil, um país com mais de 200 milhões de habitantes, mas sem dúvida é exagerado. Nós temos foro privilegiado desde o presidente da República até um grande número de vereadores, passando por prefeitos, passando pelos juízes, membros do Ministério Público, secretários de Estado, governadores. Com o passar dos anos, houve um alargamento aí desse tanto que parece que só tem crescido, né, esse número. Sem dúvida, porque se vê, quem quer se valer do foro privilegiado, vê que há vantagens em relação à impunidade. Então, quem está de má fé, quem quer se beneficiar de uma situação que deveria ser para proteger o cargo, para proteger a importância do cargo, tenta alargar, tenta colocar na Constituição estadual mais hipóteses de foro privilegiado. Então, realmente, a tendência, se não for dado um freio, é que se aumente o número de pessoas com esse foro, que não é razoável. Comparando com outros países, como é que está a nossa situação aí? Como você falou, Lívia, antes, o Brasil já é um exagero. Então, mais de 45 mil pessoas, não se tem notícia de país com tantas pessoas com foro privilegiado. Nós temos países em que, efetivamente, nenhuma autoridade está sujeita ao foro privilegiado. Os Estados Unidos é um caso, a Inglaterra é outro caso. Na Alemanha, nem a primeira-ministra Angela Merkel tem foro privilegiado. E são países que, convenhamos, com alto índice de desenvolvimento social, político, jurídico. Por isso, por essa razão, não vejo sentido em que esse tema não seja discutido. Se for o caso, se adote uma postura igual a esse país. A gente vai fazer uma pausa, nós vamos para um rápido intervalo. Justiça para Todos, volta em instantes. Eu volto a conversar com o juiz federal Nelson Alves, vice-presidente da AJUF da 4ª Região. Doutor Nelson, ainda comparando com outros países, para complementar, aqui no país, não só mais pessoas têm o foro privilegiado, como todos os poderes, né? Executivo, legislativo, judiciário, então acaba abrangendo um leque muito maior, né, de pessoas. Exatamente, o foro privilegiado, na verdade, ele abrange praticamente a todos. São muitos funcionários públicos, muitos agentes públicos que têm essa prerrogativa do foro. E, na verdade, essa prerrogativa, como dizem alguns, um privilégio, é para proteger o cargo, para proteger o exercício regular do cargo, não pessoas. O cidadão, né? Exatamente. Então, o que se vê hoje é que está havendo um desvirtuamento em que as pessoas que ocupam alguns cargos
estão querendo se proteger e não proteger a dignidade do cargo, a respeitabilidade do cargo. Toda a função do foro privilegiado é a preservação do cargo, não da pessoa que ocupa o cargo, até porque as pessoas passam. E a proteção ao cargo deveria continuar, mas do jeito que está indo, talvez o melhor realmente seja acabar com essa proteção do foro privilegiado. O conceito ao longo do tempo tem mudado, pelo que se parece, né? No Congresso, o projeto está a passos lentos. Como é que o senhor avalia essa questão? Na verdade, no Congresso há diversas propostas de emenda à Constituição visando alterar isso. Várias redações são apresentadas. O projeto que está mais adiantado é um que foi de autoria do senador Álvaro Dias e vários outros senadores, e relatado pelo senador Randolfo Rodrigues, é a PEC 10 de 2013, no Senado Federal. Essa PEC está caminhando e propõe a extinção completa do foro privilegiado na mesma linha do que os associados da AJUF opinaram. Ela passou agora pela Comissão de Constituição e Justiça, agora no segundo semestre, mais para o final do ano passado, e está agora já para votação no plenário. Então, a qualquer momento, essa PEC pode ser votada no plenário. Lembrando, tem que ser votada no plenário em 2 turnos e depois ainda passar pela Câmara dos Deputados. Ou seja, é um caminho ainda longo, mas se acredita que os senhores senadores, senadoras, deputados, deputadas vão olhar com bastante atenção essa questão, que se vê na sociedade um clamor. Inclusive, nós temos números interessantes. Um levantamento do CNJ voltado apenas para casos de corrupção e lavagem de dinheiro mostra que de quase 26 mil processos desse tipo, cerca de 3 mil prescreveram em menos de 2 anos. Esses dados demonstram aí que o fim do foro é cada vez mais urgente, né? Sem dúvida, porque o que acontece? Nós temos hoje, na base, na primeira instância, um número bem razoável de juízes que poderiam, com toda tranquilidade, julgar estes processos, esse número grande de processos que você acabou de falar aí, com mais tranquilidade. A Suprema Corte do país, o STJ, são compostos por 11 ministros ou 33 ministros, para várias funções. Então, ter que julgar essa infinidade de pessoas com prerrogativa de foro é uma tarefa hercúlea, muito difícil. Missão quase impossível. Missão quase impossível. Os ministros são dotados de altíssima capacidade. Só que a carga de trabalho é sobre-humana. Não há condições. Então, o ideal realmente é que a base, os juízes de primeira instância, instruam esses processos, julguem, e a partir daí vêm os recursos que vão para os tribunais de justiça, para os tribunais regionais federais, e, eventualmente, os recursos excepcionais cheguem até o STJ e cheguem ao Supremo Tribunal Federal, como ocorre na prática com qualquer processo. Qual seria o reflexo do fim do foro em investigações como a Lava Jato, por exemplo? Eu acho que traria bastante reflexo positivo, porque hoje a Lava Jato, na verdade, ela já tem algumas ramificações. Já temos uma parte, por exemplo, no Rio de Janeiro, fora toda a parte que está junto ao juiz Sérgio Moro em Curitiba. Então, não só em relação à Lava Jato, mas essa distribuição equânime dos processos que hoje estão nas cortes superiores por prerrogativa de foro, traria resultados muito eficazes. Os processos, com certeza, andariam de forma mais célere, não por razões de quem julga os processos, os ministros, enfim, eles são altamente capacitados. Mas, como eu disse, é pela absoluta impossibilidade, os ministros julgam processos da mais alta relevância para o país. E eles não podem ficar atrelados a inúmeras ações penais, às vezes por coisas pequenas até. Mas eles têm que fazer todo o trabalho de instrução, quanto mais com uma operação como a Lava Jato, que é de uma complexidade enorme. O fim do foro vai, certamente, nesse raciocínio, desafogar o STF, inclusive, né? Sem dúvida. Trazemos aqui o exemplo do mensalão, Ação Penal 470. O Supremo dedicou mais de um semestre, em parte do julgamento dessa ação penal. Sessões ordinárias, extraordinárias, ocupando toda a sua pauta por conta de uma ação penal. E, repito, os ministros se doaram ao máximo, fizeram um trabalho hercúleo
mas efetivamente a Corte Constitucional talvez não tenha sido feito para esse tipo de missão. A Corte Constitucional é feita exatamente para apreciar as controvérsias constitucionais. Então, talvez seja o caso, talvez, é a ideia da AJUF, de disseminar, de se espalhar essas ações entre todos os juízes do país, para que eles julguem e tenham o seu curso, talvez abreviado. Nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta a falar com o juiz federal Nelson Alves em instantes. Até já! Voltamos a falar aqui no Justiça para Todos com o juiz federal Nelson Alves, vice-presidente da AJUF da 4ª Região. Doutor Nelson, ainda nesse raciocínio de desafogar o Supremo com o fim do foro, né? Atualmente existe um desvio de função, né? Porque ele foi criado para resguardar a Constituição, na verdade. Você dividindo um trabalho que hoje está com 11 ministros do Supremo, 33 ministros do STJ, mais algumas centenas de desembargadores, por mais de 15 mil magistrados de primeira instância, o resultado muito possivelmente seria um julgamento mais célere. Lógico, a parte acusada teria todo o direito de recorrer. Poderia recorrer à segunda instância, recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Assim como todo mundo fala. Assim como todos, assim como o cidadão que responde pelo menor crime também tem direito. Hoje a instância de primeiro grau do Judiciário está preparada para receber essa demanda caso a prerrogativa chegue a um fim aí? Olha, se não tiver todos os instrumentos em determinados órgãos para todos os tipos de processos, isso pode ser equacionado pelo número que eu falei relevante de juízes que estão aptos a julgar isso. Podem ser feitos concursos, podem ser feito remanejamento de competências, o que é muito mais difícil junto aos tribunais superiores. Os tribunais superiores são muito mais atados em relação a isso, não tem muita margem de manobra. São 11 ministros do Supremo, 33 ministros no STJ, com uma infinidade de matérias a serem julgadas e sem muita possibilidade de variação das atividades no dia a dia. Então, certamente, ainda que se houvesse com alguma dificuldade no início, por algumas questões que podem ocorrer em qualquer processo criminal, com essa força de trabalho, com essa especialização que já existe muito hoje no judiciário, tanto estadual quanto federal, creio eu que seria uma excelente medida no combate à corrupção. O que aconteceu com o mensalão no Supremo pode se repetir com a Lava Jato, o senhor acredita? Olha, eu acredito que eventualmente pode ser até pior, porque pelo que se noticia, pelo que se consegue ver na imprensa e de decisões proferidas dessas ações da Lava Jato, o volume de fatos é imenso e muito complexos, muito complexos. Então, talvez seja até pior, tome até mais tempo do Supremo do que o julgamento da ação penal 470 do que já foi uma novela, né? Imagina... Foi bastante longo, bastante longo, digo eu, para os padrões que se conhecem, mas pelo esforço dos ministros do Supremo, foi um julgamento até célere, porque são 11 ministros que todos eles têm que votar, todos eles dão o seu ponto de vista, que são pontos de vista muito relevantes, é a corte máxima do país. Então, de certa maneira, para a sociedade talvez tenha sido um julgamento não muito célere, mas para quem acompanha um pouco mais de perto todas as dificuldades de um caso como esse, o julgamento foi até mais célere do que se imaginava, mas talvez não seja o que a sociedade clama. Sim. Todo mundo tem mais pressa, né? Quer ver? Com certeza.
A consulta pública sobre essa questão na página do Senado já chega a quase 56 mil votos a favor do fim do foro privilegiado, apenas 184 votos contrários. A gente não sabe quem que votou isso. O senhor acredita que isso demonstra a vontade da população mesmo, né? É um clamor, como o senhor falou. Sem dúvida, o número fala por si. As pessoas estão indo até a página do Senado. É uma votação que, para ser computado o voto da pessoa, ela tem que se identificar, tem que dar dados, não pode votar várias vezes. Então, é uma votação muito expressiva e relevante do que a sociedade almeja. E não só no site do Senado, nós temos visto manifestações populares pelo fim do foro privilegiado. É um tema que é muito técnico, mas que, diante da sua importância, se percebe que a sociedade abraçou. A sociedade entendeu o que é o foro privilegiado e que realmente ele precisa de mudanças. Mas, ao mesmo tempo, a sociedade não põe, muitas vezes, fé, né, nos nossos parlamentares, porque eles têm o foro privilegiado, eles têm esse privilégio. Então, e são eles que vão votar e decidir se anda ou não. É meio complicado, né? Quem está de fora... Mas, veja, os parlamentares, eles vão ter que se justificar junto às suas bases. Na hora que eles forem fazer campanha, pedir votos, eles serão cobrados. O senhor votou a favor ou contra o fim do foro privilegiado? E a senhora? Votou como? Isso é muito importante. E essa consulta da AJUF vai muito nesse sentido. Porque poder-se-ia dizer também, mas os juízes votaram. Sim, mas os juízes votaram para acabar com o foro privilegiado, inclusive para eles, que nós não precisamos de foro privilegiado. Os juízes andam com retidão, andam de forma correta e, eventualmente, se acontece algum desvio, o desvio tem que ser apurado. O juiz tem que responder como qualquer cidadão, nos crimes comuns, como eu falei no início dessa conversa. O senhor acredita que esse ano ainda deve ter um avanço maior no assunto, em termos práticos? Olha, nós da AJUF esperamos que sim, e estamos fazendo toda a força para isso. No final do ano passado, estivemos presentes na Comissão de Constituição e Justiça para que essa matéria fosse votada. Conversamos em outras oportunidades com o relator, o senador Randolfo Rodrigues, e agora que a matéria está em plenário, vamos conversar com os senadores, com as senadoras, pedindo que a matéria seja votada, porque é muitíssimo importante para todos, para a sociedade. O foro privilegiado tem que acabar. Tem que acabar. Do jeito como está, ele foi totalmente desvirtuado. Não há como prosseguir dessa forma. Atualmente, o foro privilegiado, ele vale para aquela autoridade, mesmo para crimes que ela tenha cometido antes de assumir o cargo, né? Há quem sugira que isso venha a mudar aí, passe a valer a partir do momento que assume o cargo, né? Como é que seria isso? Exatamente. Hoje, a autoridade, ela pode ter cometido um crime antes de assumir qualquer cargo público, por exemplo. Cometeu um homicídio, cometeu uma lesão corporal, e responderia perante a primeira instância, perante o juiz de primeiro grau, se não tivesse foro privilegiado. O que ocorre é que, quando ela assume o cargo que tem o foro, esse processo vai para a autoridade competente para julgar de acordo com o foro privilegiado, Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, STJ, Supremo. Então, veja a disparidade. A pessoa cometeu um crime antes de assumir o cargo, mas leva consigo o privilégio do foro no momento que assume o cargo. Então, foi feita uma manifestação pelo ministro Luiz Roberto Barroso, recentemente, de que haveria uma interpretação da Constituição, na ótica dele, de que o foro privilegiado só alcançaria aqueles fatos criminosos ocorridos enquanto a pessoa estivesse exercendo o cargo. Não antes. Antes a pessoa não estaria acobertada pelo foro privilegiado. Apenas aqueles fatos concernentes ao exercício do cargo. Naquela linha que eu falei, de que o foro privilegiado é para preservar o cargo e não a pessoa. E esse exemplo é gritante de que o foro está sendo usado para preservar a pessoa que cometeu um delito antes de assumir o cargo. Então, é algo a se pensar, é uma ideia muito interessante
que deixaria desnecessária a alteração constitucional da forma como está. Mas é uma ideia que deve ser amadurecida sem prejuízo das propostas de emenda à Constituição que estão andando no Congresso, que são muito relevantes também. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela participação aqui no Justiça para Todos. Eu que agradeço o convite, Lívia. É sempre um prazer participar do programa Justiça para Todos. Prazer é nosso. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Participe do programa, envie sua sugestão para imprensa@juf.org.br. Você também pode assistir ao programa pela internet, na página da JUF ou no canal da associação no endereço youtube.com/tvajuf. Obrigada pela sua companhia.